Sempre bem? Sempre bem, né? É isso aí. Antes de qualquer coisa, dá um like no vídeo, curta o vídeo então, se inscreva no canal, porque isso é importante para o nosso trabalho não parar. E outro recado, tem um e-book que eu fiz para você, tá aqui no link de baixo desse vídeo, clica lá e receba de graça no seu e-mail. Tá? Esse e-book é sobre o FAP, o método que eu uso para fazer essas reflexões que eu faço com vocês aqui e também para aprovação do exame psicológico da Polícia Militar. E que eu uso como psicólogo tratamento para serviço terapêutico para quem não quer ser policial e para quem já é policial, né, que eu também atendo alguns policiais, ok? Então clica no link embaixo que você vai receber esse e-book gratuito. E essa reflexão é sobre por que a PM, uma pergunta que cai no exame psicológico da Polícia Militar e também nos testes que querem identificar isso de você. Lembrando que nosso objetivo é sempre refletir para amadurecer e nunca robotizar da respostinha pronta, porque a respostinha pronta reprova, é contra a nossa abordagem de amadurecimento humano e também respostinhas prontas vai contra contra a naturalidade, então é desnaturalizando e nós não queremos isso, nós queremos que você seja natural, que seja você de forma que você possa refletir e evoluir como um ser humano, ok? Então vamos lá, por que a PM, né? A gente percebe que algumas pessoas que vêm procurar o concurso da Polícia Militar ou qualquer concurso militar, carreira militar, é porque às vezes ela não sabe de fato o que motivou ela a querer ser militar. No fundo ela não sabe, né? Não é uma regra, porque existem pessoas que querem ser militar porque admiram a profissão, porque acham a profissão muito digna, que querem salvar vidas. Não é uma regra, não existe regra, né? Mas a grande maioria dessas pessoas, às vezes, não tem uma resposta para ela mesma por que ser policial. E quando é questionado no exame psicológico, quando um teste psicológico se pergunta para essa pessoa, ela vai colocar o que está projetado no inconsciente dela, ok? Então ela vai projetar. E o que eu tenho me deparado muitas vezes, até com quem já é militar, ou com quem está prestes a entrar, como avaliador e como preparador, enfim, como terapeuta também, e como militar que sou também, né? Na maioria das vezes a pessoa entra porque ou quer entrar porque teve alguma disfunção familiar. O FAP, que é Família, Altruísmo e Positividade, o Família de Bert Helling, né? Tá vivo ainda, um psicoterapeuta que criou uma abordagem muito linda, constelações familiares. Eu uso muito isso. E sobre isso ele cria alguns preceitos para tecnicamente você ter um ambiente familiar quase sadio, vamos dizer assim. E dessas linhas dele, dessas características que ele coloca, é a hierarquia familiar, né? E quando você não tem uma hierarquia familiar, você tem alguns problemas, né? E para o Bert Hellinger, essa hierarquia familiar pode criar uma disfunção. E aí, pegando essa ideia, eu criei uma frase minha, né? Famílias destruídas, lares destruídos, pessoas com carências eternas. Lares problemáticos, mas que ainda há uma relação e a desconexão entre diálogo, ou seja, há uma união ali, pai, mãe, irmão, mas não há diálogo, há uma desumanização, ou seja, destruído às vezes por conta de bebida, foi meu caso, por exemplo, pessoas com carências profundas. No caso de famílias equilibradas, estruturadas, surgirão pessoas com carências humanas. Ou seja, todo mundo vai ser carente, né? Mas a grande questão é que às vezes as pessoas projetam na farda a resposta para a carência interior dela. Ela vê a farda como uma resposta para os problemas inconscientes dela. Então a farda para mim vai ser a solução para eu fugir da falta de lar que eu tive, da falta de ambiente familiar que eu tive. Então um problema familiar que eu tive em casa com a minha mãe, com meu pai, um pai que foi preso, um pai que foi alcoólatra, uma mãe que foi isso, foi aquilo, enfim, um problema familiar, uma família desestruturada, às vezes eu coloco na farda a busca pela minha felicidade, pela minha completude existencial. Isso é o que acontece a maioria das vezes. Isso é um problema, acontecer isso, né? Isso é um grande problema, porque se eu projeto fora de mim, ainda mais na farda, uma idealização de completar a minha vida, o meu sentido existencial, se eu faço isso, a partir desse momento,
eu estou colocando todas as minhas fichas totalmente, apostando o jogo, né, na polícia, ou no exército, ou na marinha, não acho que seja, ou seja, em qualquer outra profissão, né? Eu estou apostando ali e não aqui a minha felicidade. Isso é um problema. E quando a gente vê isso, a gente começa a perceber o índice de suicídio crescendo muito grande nas polícias, o índice de suicídio crescendo muito grande no Brasil e no mundo, né? O suicídio crescendo de forma estrondosa. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, e um policial militar se mata a cada 10 dias aqui em São Paulo, ou seja, o índice de suicídio aumentando, depressão, crises existenciais aumentando cada vez mais, síndrome do pânico, crise de ansiedade e tantos outros transtornos aumentando. E isso vai acontecendo porque eu projeto sempre ali a minha felicidade, a minha insegurança numa farda que de repente pode ser um estereótipo de segurança, de hierarquia, aquilo que eu não tive em casa, de comunhão entre pares, ou seja, aquilo que eu não tive em casa que poderia ser o chamado de união, de vínculo familiar, e a farda pode ser um estereótipo, um arquétipo de tudo isso para mim. Então, quando eu vejo uma farda, eu vejo união, vejo estabilidade, vejo segurança, e quando eu vejo a farda acoplada com uma arma, ainda mais eu vejo ali possivelmente segurança e autoridade. Isso é uma pegadinha. Quando você quer entrar na polícia militar, o perfil saudável é o perfil justamente que é o antônimo a tudo isso. E o que é o antônimo a tudo isso? É você já ser resolvido. Isso significa que quem tem problema familiar não pode procurar ser policial militar? Pelo contrário, não tem nada a ver. Eu fui um exemplo clássico disso, né? Inúmeros problemas familiares. O que eu digo é que você tem que se resolver primeiro, saber quem é você primeiro, encontrar a felicidade em você. Eu faço sempre, estou escrevendo um livro sobre isso, quando o livro estiver pronto eu divulgo para vocês. Mas imagina com um campo de futebol, existe a felicidade numa ponta, na outra ponta tem a angústia, entre a angústia e a felicidade existe ali a alegria e a tristeza. A alegria e a tristeza você pode experienciar diariamente, enfim, isso é um jogo que o mundo consumista até promove pra gente. Agora, a angústia é a falta de sentido. E a felicidade é ter o sentido, não é alegria nem tristeza. Felicidade não tem nada a ver com alegria e tristeza. Felicidade tem a ver com um sentimento de completação existencial, com um propósito, com um sentido de vida, né? Então, quando você se percebe como ser humano, quando você se percebe como pessoa, você consegue entender na onde está o seu sentido, porque o sentido não é uma regra, não é igual para todo mundo, o sentido é pessoal, é particular, é subjetivo. Quando você percebe e encontra esse seu sentido particular, quando você encontra esse seu sentido pessoal, você já sabe as respostas porque você quer ser ou não policial. E quando você for questionado, tanto por um teste psicológico quanto por uma entrevista, você vai responder aquilo que você já sabe. Ser policial não tem nada a ver com completar o seu vazio, não tem nada a ver com completar seu sentido, não é uma projeção, a farda não é uma projeção para completar a sua razão existencial. Sabe por que não pode ser? Porque se a farda for para completar a sua razão existencial, o dia que tirarem ela de você, e vai tirar de você, ou pela sua aposentadoria, ou você pode ser mandado embora, ou você pode ser preso, a gente não sabe qual é os usos e frutos do destino ou do futuro, né? Então pode acontecer qualquer coisa, você pode perder a farda um dia, você pode ser mandado embora, pode ser demitido, pode pedir baixa, não sei. E nesse momento, você acabou então com o seu sentido de vida, que é onde você pode se matar, cometer suicídio, algo parecido, ou entrar em depressão. Então não pode. O seu sentido não pode estar preso a nada disso que é penduricalho. O que eu digo que é penduricalho? Tudo que não faz parte da sua essência natural, existencial, é penduricalho, cara. Então o carro é penduricalho, o trabalho é penduricalho, o dinheiro é penduricalho, esses anéis aqui é penduricalho, essa roupa é penduricalho, essa casa é penduricalho, a lareira que está me esquentando aqui é penduricalho, tudo é penduricalho, tudo. O que é natural e vínculo só seu, que ninguém pode tirar, é você, é a sua essência, é a sua completude existencial, é aquilo que ninguém pode tirar de você. É a felicidade. É profundo. A felicidade é isso. Não tem nada a ver com dinheiro, com casa, com banco, com roupa, com carro. Não tem nada a ver com isso. A felicidade tem a ver com sentido e propósito de vida, né? Então você não pode projetar fora de você isso. Tem que estar dentro de você. E é isso que o psicólogo quer saber na entrevista ou na avaliação.
se você tem essa maturidade, se você já tem essa compreensão, né? Se você não tem isso, é um risco contratar você, porque você pode justamente problematizar a sua própria existência na polícia e dentro da sua família ou na sociedade, ok? Então reflita sobre isso. É uma rápida reflexão. É você perceber-se como ser humano e perguntar para você mesmo: por que eu quero ser policial? É para completar um vazio? Ou é porque realmente eu tenho princípios e valores, porque eu tenho admiração, porque eu quero salvar vidas, proteger? O lema da Polícia Militar é servir e proteger, né? Então, por que você quer ser policial? Pergunte-se primeiro antes de chegar lá. E venha conhecer o Passe Bem Concurso. Lembrando, curta o vídeo, indique, se inscreva no canal, pega o e-book grátis aqui embaixo do FAP que eu criei e venha conhecer o Passe Bem Concurso para se preparar com a gente, ok? Sucesso, motivação e conquista na vida. Um abraço. E o frio aqui em Mauá, né, eu estou em casa sozinho, frio da bexiga, só com lareira para ajudar a gente. Uma lareira artificial, mas vale a pena. Um beijo no coração. Falou, Caveira. Até mais.